A nossa projeção antes do início da Copa do Mundo, quando foram sorteados aí os grupos, quando a gente soube o grupo que a gente ia ficar, era de classificar. A gente esperava, até aceitaria uma derrota contra o Borussia. Claro que isso não diminui o tamanho do Fluminense, mas a gente está falando de um time com orçamento muito maior, um time europeu, um grande da Europa, enfim. Uma vitória contra me fugiu o nome do time sul-coreano lá da Hyundai, o Sun. E a gente, pesquisando sobre o Mamelodi Sundowns, a gente esperava um jogo difícil, mas ainda assim uma vitória. Aconteceu que nossa expectativa contra o Borussia era mais baixa do que se houve no jogo. Contra o Sun, a gente esperava mais, mas mesmo assim a gente ganhou. E por 2 gols de diferença. E contra o Mamelodi, eu acho que foi o que a gente mais esperava, a dificuldade que a gente mais esperava. Não exatamente de sofrer muito, mas a gente esperava um jogo difícil. O jogo contra o Borussia foi mais fácil do que a gente esperava, o contra o Sun foi mais difícil do que quando a gente esperava, e contra o Mamelodi foi como a gente esperava, difícil como a gente esperava. Lógico que a gente não esperava que o Fluminense não fosse conseguir jogar, mas isso daí a gente vai falar mais tarde. Mas enfim, a nossa expectativa era de, na pior das hipóteses, passar em segundo grupo. Era o que mais era esperado mesmo pela torcida do Fluminense. E aconteceu, a gente passou em segundo no grupo, invicto. A gente nem esperava tanto assim de passar invicto, porque imaginava uma derrota para o Borussia. E por conta de um gol. Se a gente tivesse feito um gol durante a primeira fase, um gol a mais durante a primeira fase, a gente passava em primeiro. Então foi, de um modo geral, melhor do que a gente estava esperando. E por isso, esse pós-jogo não vai ser... Eu vou lamentar o jogo ruim que a gente fez contra o Mamelodi, muito menos do que o que eu vou comemorar de estar classificado, de estar no mata-mata, nos playoffs, nas oitavas finais da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. Saudações tricolores, verde, branco e granal. Eu sou o Beto Serra, nós somos o Trio Raiz e peço agora para vocês se inscreverem no nosso canal. A gente está crescendo aos pouquinhos. Se inscreva aí no canal, deixa o like nos vídeos, compartilhe nosso conteúdo para mais amigos tricolores. A gente está crescendo muito no Facebook e a gente agradece muito a galera do Facebook que está dando uma moral imensa pra gente. Então, quem vê esse pós-jogo aí pelo Facebook, quem chegar até esse vídeo pelo Facebook, dá uma moral aqui no canal, se inscreve pra gente poder chegar cada vez a mais tricolores, tá bom? Bom, foi sofrido, mas se não for sofrido, não é Fluminense. Até nas grandes competições que o Fluminense ganhou, teve um momento de muito sofrimento durante a competição. Esse é o pós-jogo de Mamelodi Sundowns 0, Fluminense 0. Jogo válido aí pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, grupo F de Flu da Copa do Mundo de clubes FIFA 2025. O Fluminense precisava do empate para classificar, empatou, está classificado, mas o jogo não foi como a gente esperava, no sentido não de dificuldade, porque como eu disse, a gente já esperava dificuldade, no sentido de atitude do time. Achava que o Fluminense ia atacar o Mamelodi, achava que a gente ia ganhar, mas independente do resultado ou do placar, achei que a gente ia jogar. A gente não conseguiu jogar. Dito isso, não acho que o Renato jogou para empatar. Ele falava que não ia jogar para empatar e não tem porque ele mentir. Ele não jogou para empatar, a não ser no final ali, quando ele bota o Thiago Santos, eu falo, bom, o Fluminense agora tá segurando, e eu concordo, depois eu vou falar sobre isso, eu concordo. Agora, durante o jogo tentou jogar e não conseguiu.
Não conseguiu porque o time estava mal. O Mamelodi é uma correria do caralho. E tem jogadores bons, é um bom time, a gente já sabia disso. A gente já tinha procurado saber sobre o vice-campeão da Champions lá, africana lá. Então, sabia que não ia ser carne assada. Nem o San, que é o time mais fraco do grupo, foi carne assada, cara. Por mais que a gente tenha metido 4, não foi carne assada. A gente chegou no momento do jogo que a gente estava perdendo de virada. Então, a gente não imaginava que fosse moleza o jogo contra o Mamelodi. Mas imaginava que o Fluminense ia ter postura para sair, para jogar, para bater, enfim, ia trocar. Quase não trocou com o Borussia, só o Fluminense atacou o Borussia e praticamente só o Mamelodi atacou o Fluminense, apesar de que o Mamelodi foi bem menos, eu não digo eficiente, porque 0x0 igual contra o Borussia, ninguém foi eficiente, mas foi bem menos agressivo contra o Fluminense do que o Fluminense foi contra o Borussia. O Fluminense agrediu mais o Borussia do que o Mamelodi agrediu a gente. Primeiro tempo, o Fábio fez uma defesa que valeu por 10. E logo no início que a gente podia ter perdido o jogo ali. Cara, como o Fábio é foda, né? Saiu lá fechando o ângulo lá do atacante deles. Cara, ali eu vi gol dos caras e falei, cara, vai ser foda. Mas o Fábio salvou. Eu acho que se desse esse prêmio de melhor jogador da partida pro Fábio, não tava mal dado, não. Como eu acho que não foi mal dado pro Ignacio, não. Acho que o Ignacio foi, na medida do possível, bem melhor do que o Freitas, que dessa vez não gostei dele. Daqui a pouco eu vou falar também. E a gente via que o Fluminense não conseguia jogar. O Mamelodi estava muito no campo do Fluminense, muito volume de jogo, uma bola para lá, bola para cá, mas pouca efetividade. Foi mais agressivo no primeiro tempo, onde o Fábio teve que salvar. No segundo tempo, praticamente, assim, a impressão que eu tinha é que eles estavam controlando bem a posse de bola, mas não sabiam muito bem o que fazer, porque é um time sem criatividade, é um time que não levou perigo no segundo tempo ao gol do Fluminense, só que é um empate que se a gente toma um gol, a gente está fora. Então, tem sempre o risco daquela bola vadia, de tomar um gol, porra, imagina no final de tudo, sabe? O risco existia, mas a gente não foi amassado pelo Mamelodi, a gente não foi triturado e o gol não saiu por sorte. Não, o Mamelodi não criou para fazer o gol no Fluminense, criou um pouco no primeiro tempo, mas no segundo tempo quase não criou. Então, assim, eu acho que... lembrando que eles fizeram 3 gols no Bayern. No Bayern. Cismo chamar o Borussia de Bayern. É uma coisa que chamar o Fluminense de Flamengo. E fizeram 3 gols no Borussia, cara. Tudo bem que levaram 4. A zaga deles é muito, muito estranha, muito esquisita. O Fluminense hoje não estava bem. Se estivesse bem, eu tenho certeza que faria gol, mas não estava bem. Alguns jogadores foram muito abaixo do que a gente esperava, da expectativa, enfim. Hoje o time não esteve bem. A gente veio descendo o degrau. Eu não sei se é falta de foco, de atenção, de relaxamentos, sequência de jogos, eu não sei. Jogamos lá em cima contra o Borussia, no meio contra o San e muito abaixo contra o Mamelodi. Foi o suficiente para classificar. Só que agora começa outro campeonato, o Riquelme já falava, né? Copa do Mundo, oitavas de final é outra Copa. Então começou outra Copa. Ele falava que a Copa começa nas oitavas. E agora começou a Copa. Eu discordo que a Copa começa nas oitavas, porque, porra, o sufoco que a gente passou para passar de fase. Mas é outro campeonato agora, independente de quem vai vir, cara. A gente tem a chance de jogar o que a gente não jogou, principalmente no último jogo da primeira fase. A gente tem que encarar qualquer adversário que vier com a mesma seriedade. Não acho que faltou seriedade em nenhum dos 3 jogos. Mas acho que há um relaxamento natural quando você enfrenta um time assim, um time assim. O relaxamento natural do time assim é maior, infelizmente, sabe? Não prefiro pegar a Inter de Milão por causa disso, porque prefiro o River Plate ou o Monterrey, enfim, que também não vai ser nada fácil se for o caso, tá? Mas a gente relaxou sim contra o Santos, principalmente depois que estava 1x0 pra gente. Isso aí é inegável, né, cara? Mas... E contra o Mamelodi a gente não conseguiu jogar. E teve um momento do jogo que a gente já estava aceitando. A gente tentou ganhar o jogo, a gente tentou fazer gol, só que não conseguiu jogar. E teve um momento do jogo em que a gente já estava mais conformado. Assim,
Conformado, tipo assim, cara, eu não entrei para empatar, mas o empate me serve. Não tem porquê, aos 40 do segundo tempo, eu ficar me arriscando lá na frente. O Fluminense não se acovardou. Eu acho que ele se fechou bem, tanto é que entra o Keno, que é um atacante, com a ideia de ter um contra-ataque mortal. Porque se a gente tem um contra-ataque ali e faz o gol, acabou de geral, nem ia dar tempo para os caras fazerem nada, porque a gente ia precisar tomar 2 gols para sair fora. E então não acho que o Renato escolheu se acovardar e nem se retrair, enfim, botou lá o Thiago Santos para fortalecer a bola aérea, botou o Bernal para fortalecer a nossa bola aérea defensiva, mas botou o Keno, botou o Lima até para poder ter um chute de fora da área, por exemplo, para ter alguma organização no meio-campo, que não teve nem com o Lima e nem sem o Lima. O meio-campo do Fluminense, acho que por isso que a gente tomou tanta. Não vou falar sufoco, não. Por isso que a gente foi tão dominado na posse de bola, porque o meio de campo do Fluminense hoje com Hércules, Martinelli e o Nonato não existiu. E era o meio campo que eu queria que entrasse. Era o tripé de meio campo que eu queria que entrasse. Mas foi mal. Então, quando 3 jogadores no meio campo vão mal, cara, a tendência é o time não corresponder, porque no meio campo que acontece tudo, né? Mas no momento que ele vê que, porra, tá acabando o jogo, os caras já estão cansados e o empate tá me beneficiando, eu não vou me arriscar lá na frente, eu não vou sair igual um tarado pra tentar fazer o gol que num contra-ataque eu tomo, acabou a Copa, porra, eu volto pra casa. Então ele soube se segurar, tentou algumas investidas nos contra-ataques que eu até achei que não foram tão efetivos assim, tão intensos assim, porque assim, o Keno, eu nem achei que o Keno fez uma má partida, mas ele ao invés de... E também teve dificuldade porque a marcação dobrava no Keno, né? Ele não ficava no 1-1 toda hora. Mas ao invés dele partir para dentro, que seria muito difícil ele ganhar de 2 toda hora, pelo menos, ele procurava segurar mais a bola. E fez isso com sucesso. Eu acho que o Keno entrou e fez bem o papel dele, fez um bom jogo, apesar de ter entrado no final. A gente teve alguns contra-ataques perigosos com Arias também, mas só no final ali o Bernal chuta uma bola muito longe, até achei que na hora era o Cano, tomar no cu, Cano. O Bernal chutou, porra, é foda, não vai fazer gol dali, né? Poderia ter trabalhado essa bola, mas eu acho que a parte defensiva do Fluminense hoje sai fortalecida. Como eu falei, acho merecido dar o prêmio pro Ignacio. Ele entrou numa furada do caralho, que substituiu o Thiago Silva, é uma furada do caralho. No início a gente percebe que ele ainda tá meio, né, desconectado, porque é natural. Mas depois ele faz uma boa partida, melhor do que o Freite, que, volto a repetir aqui, eu tinha ódio da diretoria por ter contratado o Freite. Esse ódio passou. Mas continuo achando que o Freite não é zagueiro pro Fluminense. Pode ser que amanhã ou depois eu mude de opinião. Agora, minha intenção nunca foi tacar hate no Freitas, eu nunca fui um hater de ninguém, na verdade. Eu via ele evoluindo, subindo de produção, e gostava, porque ele joga no meu time, eu quero que ele vá bem, porra. Então, vinha fazendo elogios a ele aqui, desde antes de começar a Copa, né, nos jogos de Sul-Americana, de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e no Mundial. Até então ele estava quase impecável. Ele fez alguns lançamentos esdrúxulos contra o Sam, mas estava quase impecável. Hoje ele foi bem mal, ele continuou tentando dar bola longa e ele erra todas as bolas longas que ele dá. Eu não sei quem inventou para ele que ele sabe dar bola longa, porque ele não sabe. Ele errou tudo, foi muito mal e, porra, hoje eu não gostei da parte do Freite. Mas acho que ele vem numa crescente, embora tenha jogado mal hoje. Não odeio mais tanto ele quanto eu odiava, não. Acho que, assim, enfim, não foi só ele que jogou mal, muita gente jogou mal. Então não vou aqui falar mal do Freite, não, mas hoje ele fez uma partida bem abaixo, principalmente do que ele vinha fazendo. O Fábio é aquilo que, porra, é sacanagem, né? O cara é 44 anos e tem o potencial que ele tem. Evitou a nossa derrota, sem sombra de dúvidas. Fez uma partida maravilhosa. A gente reclamou pra caralho do Guga no jogo passado, que os 2 gols dos caras foram no lado dele, e o Samuel Xavier hoje, na minha opinião, fez uma partida muito abaixo. Continuaria com ele, pro próximo jogo, continuaria com ele.
principalmente porque ele é mais entrosado com áreas ali do lado direito na parte ofensiva do que o Guga. Mas, cara, o Samuel Xavier fez uma partida bem ruim hoje, na minha opinião. Já o René continua muito importante taticamente, continua bem defensivamente. Não fez nenhuma merda na frente. Uma pena ele ter tomado cartão, que eu nem achei que era para cartão. Mas, enfim, tá pendurado, né, pro próximo jogo. Mas fez uma boa partida, mais uma vez o René. O René consegue sair da primeira fase muito com as 3 partidas, as 3 não, que a outra foi o Fuente. Pelo menos os 2 jogos que jogou, muito bem. Ou com certeza voltaria com ele para as oitavas. E o que deve acontecer, provavelmente, que ele é muito importante taticamente, até mais do que o Fuentes. O tripé de meio campo eu já falei, hoje não funcionou, não gostei, não que eu trocaria alguém, não trocaria para as oitavas, independente do adversário, eu não trocaria o tripé do meio campo. É lógico que a gente precisa de um camisa 10 pensador, do Ganso, de achar os passos geniais, mas eu acho que para começar o jogo, eu acho que tem que ter essa fortalecida na marcação no meio de campo. Quem falta John Arias hoje foi abaixo do que ele pode fazer, mas mesmo assim jogou melhor do que todo mundo no Fluminense. Acho que talvez ali Fábio por ter salvado da derrota, o Ignacio por ter tido participações recorrentes boas no jogo, talvez possa igualar ali a participação do Arias, mas foi abaixo do que a gente estava vendo do Arias no Campeonato Mundial e na temporada. Mas não foi mal, foi bem o Arias também, enfim, sabe segurar a bola também, a bola passa muito por ele, participa muito. Enfim, Canóbio hoje abaixo. Eu gostei muito da participação do Canóbio no primeiro jogo, principalmente taticamente, mas hoje eu achei ele abaixo em tudo. Não sei, realmente a ponta esquerda ali, a gente tá com uma dificuldade do caralho. Eu espero que o Soteldo volte logo e, mesmo sem ver o Soteldo jogar, eu acho que a gente precisa botar ele pra jogar. Porque tá difícil. O Keno eu acho que é muito importante pra gente quando entra depois, né? Porque o time dos caras tá cansado, ele vem com aquele gás todo, com aquele pique todo, ele realmente é bom driblador, mas em efetividade eu acho o Keno ainda muito abaixo. Embora tenha feito um gol no jogo passado, cara, de 10 bolas que ele chutar, ele vai fazer 2 gols. E vocês podem discordar de mim, essa é só minha opinião, obviamente. E o Cano, cara, continua sem ritmo, continua abaixo, embora eu tenha hoje, no jogo de hoje, ele já botou bola na trave, já chegou perto de fazer gol, mas ainda tá sentindo muito, eu não digo a parte física, porque você vê que o Cano fisicamente tá bem, tá melhor do que quando se machucou, mas ritmo, né? Ritmo de jogo, eu acho que o Cano ainda tá bem abaixo. E aí tem uma discussão sobre o Cano Everaldo. E, cara, taticamente, e sabe que quem acompanha a gente aí sabe que o que eu taco de hit no Everaldo é sacanagem, né? Mas taticamente a gente precisa reconhecer que o Everaldo é mais produtivo pro Fluminense do que o Cano. Agora, eu prefiro que o centroavante não seja produtivo em nada taticamente, mas que faça gol, e o Everaldo não faz, mas o Cano também não está fazendo. Agora, taticamente eu acho o Everaldo mais completo do que o Cano, e nesse momento mais importante. E o Cano é o matador, mas ainda não voltou na sua forma ideal, na questão de ritmo de jogo. Então, assim, Cano e Everaldo, tem que a torcida tá motivando o Everaldo, tá do lado do Everaldo, tá criticando muito, tá reclamando muito, mas tá do lado dele, gritou o nome dele quando ele entrou hoje. Enfim, acho que a torcida tá comprando o barulho dele porque é o que nos resta fazer. A gente não tinha que ir com o Cano e Everaldo pro Mundial, mas fomos. Então, o que tem a fazer é abraçar o cara agora e apoiar, não tem outra parada. Vai vaiar o cara quando entrar em campo? Porra, essa porra não é Campeonato Carioca, isso é Copa do Mundo, cara. Então, assim, entre Cano e Everaldo, eu acho que depende, na minha visão, iria depender muito de quem seria nosso adversário. Porque a Inter, obviamente, teoricamente, é um adversário mais duro, mais difícil, que a gente vai ter que ter uma aplicação, uma disciplina tática maiores. Então eu acho que contra a Inter, pelo menos de início, eu iria com o Everaldo. Pô, espero não me arrepender de estar falando essa porra. E se fosse contra o River, se for contra o River ou o Monterrey, de Cano. Por questões táticas. Mas prefiro
apoiar e torcer por quem for, seja lá qual for a decisão do Renato. Essa blusa aqui é obviamente em homenagem ao Gol de Barriga, que hoje, no dia do jogo, 25 de junho, completa 30 anos. Essa blusa não é exatamente a do Gol de Barriga, porque a do Gol de Barriga tinha o Ame o Rio, essa aqui é do Brasileiro de 95, mas fica aí a homenagem, aniversário de 30 anos do Gol de Barriga. Quem viveu aquilo ali, cara, inesquecível, um dos maiores títulos da minha vida. Foi por muitos anos sendo o maior sozinho. Agora, lógico que chega uma Libertadores, né, brasileira, a gente... mas acho que em emoção o Gol de Barriga ainda ganha, mesmo da Libertadores, por todo o contexto. Enfim, gente, esse foi minha análise rápida, meu bate-papo rápido sobre o jogo. Agora é outro campeonato, isso é Copa do Mundo. Cara, o que menos me preocupa é jogar bonito, é show, é golear. A gente se preocupa com os resultados, e a gente, bem ou mal, teve resultado. A gente soube sofrer, eu odeio esse termo, mas a gente nesse jogo soube sofrer, e repito, uma Mamelodi, em momento nenhum, tirando aquele chute lá que o Fábio pegou, amassou o Fluminense, triturou o Fluminense. Em momento nenhum. Só teve bem mais posse de bola, mas o Fluminense soube se defender bem e chega nas oitavas de forma merecida e tá junto com os outros três aí, honrando o Brasil e a América do Sul aí nessa Copa do Mundo. E aí, se os europeus não ligam, foda-se, é um problema deles, não é um problema nosso. A gente tá aí, e agora, cara, fizemos a nossa parte, que era classificar, onde a gente era, junto com o Borussia, o favorito. Lógico que o favoritismo não entra em campo, mas a gente fez valer nosso favoritismo para classificar. Agora é sonhar, o sonho agora é liberado. A gente agora não tem mais... Se a gente tinha a obrigação de classificar na primeira fase, agora, na minha opinião, a gente não tem a obrigação de mais nada, porque qualquer clube que a gente pegar é um jogo muito grande, muito pesado, em que não vai existir zebra. Não existe zebra mais nesse mata-mata da Copa do Mundo, na minha opinião. E, obviamente, não vai existir zebra entre Fluminense e River ou Fluminense e Inter de Milão, na minha opinião. E eu digo por história, por tradição, por camisa, não por financeiramente, enfim, é foda. Mas é isso, o Fluminense está classificado e hoje a gente tem que comemorar, sim, mesmo tendo sido um jogo abaixo, um jogo que a gente passou muito sufoco, que a gente sofreu pra caralho, que a gente ficou puto em certos momentos. É para se comemorar, sim. O Fluminense está nas oitavas finais da Copa do Mundo. E é isso, ganhamos mais 40 e tantos milhões aí. Acho que só nessa brincadeira aí, até os oitavas, já foram mais de 150 milhões de reais. Porra, já ganhamos mais do que na conquista da Libertadores. Então, acho que valeu. O que eu ia falar, esqueci. O Fluminense, em campanhas históricas, teve um momento nessas campanhas que sofreu muito, que ficou perto de ser eliminado. Quem não lembra do Carioca de 2022, que a gente se classifica aí para as finais, perdendo para o Botafogo, com um gol, depois de acabar o jogo do Cano, que eu nem comemorei aquele gol, nem aquela classificação, porque acho que acho que a gente tinha ganhado o primeiro jogo, um negócio desse. E a gente estava perdendo, acho que a gente ganhou de 1-0, estava perdendo de 2-0 o segundo jogo, e jogando muito mal, merecendo muito ser eliminado, e o Cano no último respiro de jogo fez aquele gol, e a gente entrou para as finais e nós fomos campeões, mas quase fomos eliminados, tivemos por um triz de sermos eliminados. Na Libertadores, no último jogo da primeira fase, onde a gente começa a primeira fase muito bem, ganhando os 3 primeiros jogos, a gente chega na última fase por um empate, mas arriscando perder. A gente quase perdeu pro Sporting Cristal no Maracanã. A gente estava a um gol de ser eliminado, igual hoje. A gente quase foi eliminado da Libertadores, que a gente foi campeão. E aí entramos, como no Carioca, a gente entra no mata-mata e muda tudo. Na Libertadores de 23 a gente entra no mata-mata e muda tudo. Tanto é que a gente ganha 2 jogos do Olímpia, empata um e ganha outro do Inter, e depois vai para a final com o Boca e ganha. Então, assim, depois de uma primeira fase mais ou menos irregular, essa foi igual, uma vitória e 2 empates. No último jogo, ficamos perto, volto a repetir, em momento nenhum a gente foi triturado nem amassado, mas eles estiveram mais perto do nosso gol do que
a gente do gol deles. Não porque eles perderam inúmeras chances. Eles não criaram nada, mas estiveram muito mais no nosso campo do que nós no campo deles. Então a gente esteve mais perto de ser eliminado do que eles. A gente passou pelo nosso empate. Então, mais uma vez a gente esteve perto de ser eliminado. E agora, quem sabe, não começa outro campeonato. E sonhar é de graça. Vou ficando por aqui. A gente aparece na live amanhã para falar mais sobre esse jogo, para falar da classificação, para falar do nosso adversário que vai ser definido hoje. Graças a Deus a gente está classificado. Vou ficando por aqui, eu volto no próximo pós-jogo. Vitória Fluminense, aqui é Fluminense pra caralho. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima.